Bom dia, beleza? Alguns aqui já estavam me cumprimentando usando esse jargão do beleza. Para quem não me conhece, eu me chamo Miguel. E para quem me conhece, também. Eu sei que a piada é bem ruim, agradeço aí ouvir algumas pessoas rindo em solidariedade. Foi uma piada criada pela inteligência artificial. Eu pedi para a inteligência artificial criar uma piada para eu iniciar uma fala. Ela gerou várias piadas muito ruins e para vocês terem ideia de quão ruins ela era, essa foi a melhor. E eu uso essa piada para ilustrar um dos limites da inteligência artificial, que é esse do humor. A inteligência artificial ela é muito ruim em contar piadas, há vários estudos que mostram isso, porque o humor está no limite entre o eticamente aceitável e o não eticamente aceitável. E a inteligência artificial ela é treinada para ser extremamente politicamente correta. Qualquer coisa assim, um pouco mais polêmica que você pede para ela, ela vai te dizer que ela não pode responder, ou alguma coisa do tipo. E o humor é uma dessas coisas. Antes de começar a falar aqui, eu vou exibir um curta-metragem que eu fiz usando inteligência artificial. Há momentos na história onde um simples estalar ressoa através das eras. Em um quarto escuro, um único clique iluminava mais que uma tela, iluminava sonhos. Antes do toque instantâneo, antes do mundo em nossas mãos, havia uma espera, um zumbido, um mundo que surgia pixel por pixel. Uma magia nas linhas de código e nos gráficos primitivos que prometiam um futuro além da compreensão. Vemos progresso não apenas em velocidades e conexões, mas na forma como conectamos nossos sonhos à realidade. De uma janela de tubo, a vastidão do universo digital em um piscar de olhos. Mas em meio à miríade de inovações, ainda há uma reverberação daquele primeiro clique, um lembrete de onde começamos, um eco do passado que nos guia para o desconhecido. Neste infinito digital, aonde o próximo clique nos levará? É um curta-metragem, existe no Oscar uma categoria de filmes com essa duração, com essa complexidade. A fazer um filme como esse, há 5 anos atrás, eu precisaria ter uma equipe de roteiristas, animadores, técnicos de som, desenhistas, ilustradores. Talvez demorasse semanas, meses, e eu consegui fazer sozinho em 3 horas. Claro que não é um filme que vai estar nos cinemas ou concorrer a nenhum Oscar, mas percebam a capacidade que ele me deu de expandir a capacidade de me expressar. Agora eu pude contar uma história usando uma mídia de filme. É uma história falando sobre a inteligência artificial, minha relação com as telas e depois a minha relação com o meu filho, apreciando o momento ao ar livre, coisa que a inteligência artificial não vai fazer, porque não faz sentido criar um robô para apreciar o pôr do sol com um filho na floresta. Espero que nós não criemos esse tipo de tecnologia. E, pelo contrário, a inteligência artificial como essa tecnologia que nos dá mais tempo de exercer a nossa humanidade. Eu pude contar essa história através de um filme, graças à inteligência artificial. Atualmente, eu atuo como diretor de inteligência artificial na Exame, tanto levando inteligência artificial para diversas áreas da companhia, vou trazer alguns exemplos aqui, como também na parte de formação. Nós temos um MBA em Inteligência Artificial para Negócios, que foi o primeiro do Brasil, é o mais copiado do Brasil, inclusive vocês têm acesso, recomendo, sou suspeito para falar, porque sou coordenador do curso, mas é realmente um curso muito bom de inteligência artificial. Antes disso, eu criei uma empresa de inteligência artificial e educação chamada Witseed, que foi comprada pela Exame, e é assim que eu cheguei na Exame. Eu não moro aqui no Brasil, eu moro em Portugal, e muitas vezes eu vou fazer as palestras e eu uso um robô para fazer a palestra. Vocês estão vendo aí esse robô, ele tem umas rodinhas, um cabo, e na ponta do cabo uma espécie de tablet, onde a minha cara aparece. Eu aperto a setinha do teclado para frente, lá de onde eu estiver, ele anda para frente. Eu aperto para trás, ele vai para trás. Eu aperto o W, ele aumenta de altura. E aí acontece isso. Agora, Miguel vem, né? Aí, no caso, ele não conseguiria subir a escada, alguém ia ter que trazer ele, mas ele chega no palco e eu começo com essa pergunta. Como é que vocês podem ter certeza de que quem está falando aqui é o Miguel e não uma inteligência artificial? Porque vocês vão ver aqui, a inteligência artificial consegue imitar qualquer pessoa falando numa tela. Hoje, tudo que vocês veem numa tela pode ter sido gerado por inteligência artificial. Um filme, uma imagem de alguma pessoa pública falando, tudo pode ter sido gerado por inteligência artificial, inclusive a minha tela numa cara. É a minha cara numa tela. E a única coisa que faz vocês acreditarem que realmente sou eu que estou aqui, e não uma inteligência artificial, sou eu que estou aqui em tempo real, compartilhando com vocês esse mesmo tempo, é uma outra característica que a inteligência artificial não tem, que se chama fé. Vocês têm fé na minha humanidade. Vocês têm fé que eu estou realmente aqui falando sobre algo que é a minha grande paixão, a tecnologia, e é por isso que vocês acreditam que é o Miguel que está aqui, e não uma inteligência
artificial. E nesse robô eu faço essa analogia. Por trás de toda máquina, por trás de toda inteligência artificial, tem sempre vários seres humanos. Por trás de toda a tela tem sempre vários seres humanos que criaram a ferramenta, que usam a ferramenta, que dão prompt, que criam as leis, que dão sentido. Não existe essa ideia da inteligência artificial substituindo o ser humano. O que pode existir são seres humanos ficando mais competentes do que outros por conta de usarem bem a inteligência artificial, o que é bem diferente. Eu também aprecio muito o hábito da leitura, que foi falado aqui algumas vezes nas palestras anteriores, e eu gosto especificamente de ler livros que são muito críticos ao meu pensamento. E no caso, eu estava lendo esse livro do Ailton Krenak, chamado Futuro Ancestral. Ele é um indígena brasileiro extremamente crítico à nossa sociedade tecnológica. E ele, em um determinado momento, fala sobre o rio. O rio, para os povos da floresta, é fonte de vida. As terras ao redor do rio são férteis, o rio tem peixes suculentos que alimentam a população. Mas o rio também é fonte de perigos. Se eu entrar no rio desavisado, eu posso ser levado pela correnteza, ser mordido por um crocodilo e posso me dar muito mal. E o sucesso, a felicidade daquela população e de qualquer população é estar sintonizada e adequada ao ambiente onde eles estão vivendo. Então, não adianta o indígena ser contra o rio porque o rio tem correnteza. E também não adianta você entrar no rio sem se preocupar com os perigos. E o papel do pajé, do cacique, é ajudar as pessoas a conseguir estarem sincronizadas e sintonizadas com aquele ambiente onde elas vivem. E quando eu li isso, eu fiquei pensando sobre a minha vida e sobre o meu papel, que tem sido esse também. Ajudar as pessoas a estarem, provocar as pessoas, incentivar as pessoas a se apropriarem desse novo mundo, dessa nova revolução que a inteligência artificial está trazendo, para estarem mais adequadas a esse novo mundo onde a inteligência artificial chegou, vai prevalecer e vai dominar cada vez mais o nosso dia a dia. Nós precisamos aprender a navegar nesse novo rio. No início da internet, a gente falava de navegar na internet. Tinha uma música do Gilberto Gil que falava sobre isso. E agora a gente tem que navegar nesse novo mundo da inteligência artificial. A inteligência artificial vem sendo comparada a grandes revoluções da humanidade, descoberta do fogo. Ela está transformando todos os setores, bancos, investimento, óleo e gás, seguradoras, todos os setores. Está transformando os empregos, alguns empregos estão acabando, outros empregos estão surgindo, todos estão sendo transformados. E em 1971, a gente trouxe essa capa na Exame. A narrativa era: o capitalismo vai mudar quem sabe usar um computador. Quem não souber usar um computador vai ficar para trás. Foi o que aconteceu. Em 2023, em setembro de 2023, a gente trouxe essa mesma narrativa agora com inteligência artificial. O capitalismo vai mudar. Quem sabe usar a inteligência artificial? Quem não souber, vai ficar para trás. Quem sabe o que é esse desenho aqui? Foi gerado com inteligência artificial. É o que é isso aqui? Tear, exatamente. Especificamente é um tear de Jacquard. Eu fui ao Museu de Tecnologia de Berlim, na Alemanha. Ele é todo dividido em alas, e cada ala vai contando uma parte cronológica da história da tecnologia. Um museu muito bom, o melhor que eu fui de tecnologia, recomendo. E aí, assim que eu entrei no museu, eu senti um cheiro de tinta, um cheiro de tecido. Eu olhei ao meu redor, falei, tem um monte de máquina de costura. Tão ignorante, não sabia nem que era o tear. Falei, um monte de máquina de costura, estou no museu errado, né? Não estou entendendo. E fui ler um tear que estava mais iluminado, assim, fui ler a plaquinha e aprendi sobre o tear de Jacquard. O Jacquard foi um artesão que fez um tapete, que ficou muito bonito, e encomendaram vários tapetes iguais. Só que para você fazer vários tapetes iguais usando o tear, você precisa movimentar exatamente da mesma forma todas as pecinhas do tear, para que os fios fiquem sempre naquela mesma posição. Ou seja, é um trabalho impossível. Teria que ter centenas de artesãos trabalhando ao mesmo tempo e movimentando exatamente da mesma forma aquele monte de pecinha do tear. E ele teve uma ideia. Ele pensou, eu vou codificar esse tapete. Ele pegou uma lâmina, fez uns furinhos na lâmina e criou um dispositivo onde ele colocava no tear, girava a manivela e, magicamente, todas as pecinhas se movimentavam da mesma forma, independente de quem estava girando a manivela, independente do tear. E essa é a ideia básica, não só da inteligência artificial, como da computação. O que é um computador? É uma máquina que recebe uma mídia, já foi disquete, já foi pendrive, já foi CD, hoje está tudo na nuvem, recebe um estímulo humano, um prompt, no caso da inteligência artificial, e produz um tapete virtual. Se você olhar a tela com a cara bem coladinha, você inclusive vê as linhas. Tudo que a gente vê na tela está dividido em pixels. E essa ideia dessa máquina que produz resultados numa tela veio da indústria têxtil, veio do engenheiro querendo replicar a inteligência dos seus artesãos para aumentar a produtividade deles. Essa é a grande promessa da inteligência artificial. 4 conceitos sobre inteligência artificial para a gente diferenciar quando a gente estava conversando sobre a organização dessa palestra. Além de falar das ferramentas, que eu vou falar daqui a pouco, a gente entendeu que era importante dar também para vocês, a gente também aqui falou de repertório.
na palestra anterior, um repertório sobre como falar sobre inteligência artificial também, né? Como explicar esses conceitos, como diferenciar esses conceitos, e esse é meu objetivo agora com essas histórias. Vou começar contando a história do Alva John Fisher. O Alva John Fisher foi o incrível inventor da máquina de lavar. Quem já ficou sem máquina de lavar sabe a dor de cabeça que é ficar sem máquina de lavar. E ele criou essa invenção por amor à esposa dele. Ele era um metalúrgico americano, ele passava boa parte do tempo dele soldando placas na indústria, e quando chegava no fim de semana, ele ficava em casa, na beira do riacho, observando a sua esposa lavar roupa. Ela chegava com a cesta de roupa na cabeça, apoiava na pedra, tirava a roupa, molhava, torcia, aí ela dava uns socos na roupa. Ao longo do tempo, ela foi ficando com uma certa raiva e socava a roupa com raiva, nitidamente com raiva dele, e um belo dia ela foi interpelar ele. Ô, John, estou aqui lavando tuas roupas, você fica aí olhando, que história é essa e tal? Ela, não, você não... Vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa. Aí foram para o sótão da casa, ele mostrou uma máquina onde ela colocava a roupa, colocava a água, girava uma manivela e do outro lado, magicamente, saía a roupa lavada. Eu conto essa história porque ela ilustra perfeitamente o conceito de inteligência artificial. É quando uma máquina imita um ser humano. É sempre uma imitação. Nesse caso, ela imitava uma esposa que lavava a roupa. Mas ela pode imitar, por exemplo, um ser humano que escreve um texto, no caso do ChatGPT. Ou um ser humano que cria uma imagem, no caso de uma criação de imagem. E por aí vai. É sempre uma máquina fazendo algo que antes só o ser humano podia fazer. Geralmente, inventada por um engenheiro, ou alguém que fazia o papel de engenheiro. Agora, a próxima história é para ilustrar o conceito de machine learning. Vocês estão vendo aí uma impressora sendo agredida por funcionários de escritório. E agora vocês estão me vendo no meu primeiro trabalho. Foi numa empresa chamada Gave Investimentos. Acho que vocês conhecem. Eu estava ali, como vocês podem ver, bem distante da impressora. Eu sempre tive uma relação péssima com impressoras. A minha formação foi em engenharia de software. Eu não tenho matéria de desatolamento de papel, troca de toner, mas por algum motivo, no mundo corporativo, se convencionou que quem cuida de impressora é o pessoal de tecnologia. Então, era eu que tinha que resolver esses problemas na impressora. Então, eu chegava no escritório super cedo, 7, 8, sentava, e aí observava o Guilherme, um analista de operações. Ele chegava, ia para o computador dele, aí ele abria um monte de e-mail, apertava Ctrl+P. Ctrl+P é o atalho para imprimir. Imprimia um monte de papel. Aí ele ia até a impressora, aí saíam uns bolinhos, ele pegava, grampeava, saía mais uns bolinhos, ele pegava, grampeava. Ia fazendo isso, aí atolava o toner, me chamava. Muitas vezes o toner estourou em mim, por isso que eu só uso preto, por trauma. Ia para a mesa dele, e aí ele olhava o papel, olhava a tela e dava um traço no papel. Olhava o papel, olhava a tela, dava um traço no papel. Eu pensei, bom, se estava na impressora, está no computador. E se está na tela, está no computador. Acho que eu posso tirar a impressora da jogada. E aí eu criei meu primeiro sistema de machine learning. É um sistema para batimento de cotas. Eu fui perguntar para o Guilherme, o que você está fazendo, afinal de contas? Aí ele falou que estava conferindo o extrato. A gente fazia as operações, aquilo era registrado numa planilha, no dia seguinte as corretoras mandavam as notas de corretagem e os extratos bancários, e eu tinha que garantir que o banco não estava roubando o fundo, qualquer coisa do tipo. Só que não era 1 para 1, né? Então eu fui lá para a máquina e falei assim, se você vê na descrição do lançamento algum título público, LTN, NTNB, LFT, você classifica como uma operação de renda fixa. Se você vê alguma empresa listada em bolsa, Vale, Petrobras, Natura, sei lá, você classifica como operação de renda variável. Se você vê uma moeda, dólar, euro, iene, classifica como operação de câmbio. Se você vê taxas de manutenção de conta, coisas assim, você classifica como despesas administrativas. Se você não souber classificar, você levanta a mão e eu vou ensinar você a classificar. Então, o nome disso, tecnicamente, é aprendizado de máquina supervisionado. Eu ensinei a máquina a imitar o comportamento de um analista de operações. Isso é o machine learning. O machine learning é a forma como a gente ensina a máquina a aprender. A gente ensina a máquina a imitar um determinado ser humano. Machine learning. Agora, o conceito de redes neurais, eu vou contar mais uma história sobre o meu filho, Joaquim. Ele, quando fez 2 anos, pegou uma caneta, aí jogou a caneta para cima, a caneta caiu. Aí eu já falei, não, Joaquim, não joga as coisas e tal, calma. Depois ele pegou uma outra caneta, jogou a caneta para cima, a caneta caiu. Já falei mais, não joga, né? Já fui ficando. Aí depois ele pegou um copo com água, como vocês estão vendo nessa imagem, também gerada com inteligência artificial, no estilo do Van Gogh, jogou o copo com água para cima, o copo caiu. E ele, sem nunca ter estudado Freud, psicologia, neurologia, nada disso, ele já dominava todas as técnicas de manipulação. Porque quando eu chegava para interpelar ele, ele fazia caras, gestos e sons que eu quase dava parabéns e dava mais objetos para ele jogar. E ele, sem aprender leis de Newton, matemática, gravidade, aprendeu que objetos jogados para cima caem. Ele aprendeu isso com exemplos. É curioso que a inteligência artificial ela surgiu de um embate entre neurologistas e cientistas da computação.
Antes aqui tinha um neurologista falando, né? Porque os cientistas da computação têm esse fetiche de criar uma máquina que imite a forma dos humanos aprenderem. E como é que nós aprendemos? Nós aprendemos com exemplos. De tanto jogar as coisas para cima e elas caírem, eu sei que as coisas, quando jogadas para cima, caem. E esses exemplos a gente registra nos nossos neurônios, que estão em rede no nosso corpo. Então, os cientistas da computação criaram uma coisa chamada perceptron, que é um neurônio artificial, colocou esses neurônios em redes e começaram a alimentar a máquina com exemplos. A inteligência artificial não sabe que um cavalo tem 4 patas, um rabo e uma cabeça, mas ela, depois de se alimentar com bilhões e bilhões e bilhões de fotos de cavalo, consegue identificar se a bilionésima é ou não um cavalo, a partir de exemplos. E, por último, o conceito de Deep Learning. Isso aqui é um neurônio, né, humano, com as suas estruturas. Um Deep Learning é uma rede neural com muitos neurônios. Se você pegar toda a inteligência artificial generativa, ChatGPT e por aí vai, são tecnologias de inteligência artificial que usaram o Deep Learning para aprender. Tivemos, então, inteligência artificial, Machine Learning e Deep Learning. Esses são os conceitos principais. A inteligência artificial não é algo novo. Se a gente pegar conceitualmente, desde a máquina de Teilhard, já tem uma ideia de inteligência artificial, mas um marco importante para a gente falar é um artigo escrito em 1950 pelo inglês Alan Turing. E foi um artigo escrito no Departamento de Psicologia e Filosofia. Não foi nem matemática, nem tecnologia. E ele trazia, pela primeira vez, essa questão. Será que nesse jogo da imitação, tem inclusive um filme com esse nome que eu recomendo, sobre essa história, nesse jogo da imitação, a máquina consegue pensar, ela consegue imitar a nossa forma humana de pensar? Provocados por essa pergunta, um grupo de neurologistas e cientistas da computação se reuniram em Dartmouth. Esses eram os 10 caras que se reuniram lá para tentar discutir sobre esse tema, tentar dar uma resposta para essa questão. E eles elencaram vários possíveis nomes para o que a gente hoje chama de inteligência artificial. Estudos de autômatos, processamento complexo de informações, cibernética neural, neurodinâmica, programação automática avançada, autômatos, psicologia da engenharia, epistemologia aplicada, e ganhou inteligência artificial. Por que ganhou inteligência artificial? Por causa do marketing. Se eu estou falando sobre inteligência artificial, todo mundo se interessa, mas se eu falar sobre autômatos hipotéticos, ninguém quer saber de autômatos hipotéticos. O primeiro cliente da inteligência artificial foi o exército americano. Quando eles viram aquele paper, com todos aqueles termos, o general falou: inteligência artificial, é isso que a gente quer comprar. Desde então, a gente usa inteligência artificial para se referir a essas tecnologias. Vivemos uma espécie de inverno da inteligência artificial, onde ela estava restrita ao ambiente de jogos e ao ambiente acadêmico. Eu sempre fui bastante nerd, né, e sempre gostei muito de jogar videogame. Quando você não tem um ser humano para jogar, você joga com quem? Com a máquina. E o que a máquina faz? Imita um ser humano jogando comigo. A inteligência artificial ficou restrita a esse ambiente dos NPCs. Eu me lembro de uma matéria do Fantástico, quando a inteligência artificial ganhou do Kasparov no xadrez. Mas era só uma coisa curiosa, né? Não é uma coisa que impacta a minha vida, é só uma informação, era uma promessa. E ficou nessa promessa até mais ou menos os anos 2000, quando a gente teve esse boom das redes sociais. Hoje, se você entrar no Instagram, no Google, no YouTube, você vai ter um conteúdo recomendado para você por uma inteligência artificial, que aprendeu a recomendar conteúdo para você. Eu, quando era adolescente, se eu quisesse assistir um filme, eu tinha que ir numa loja, a gente chamava de locadora de DVD. Era uma loja, eu entrava na loja, tinha uma prateleira com vários DVDs lá expostos. E tinha uma pessoa na loja que me conhecia e me recomendava o filme, baseado nos filmes que eu tinha assistido antes. O que é o Netflix? É uma inteligência artificial que imita o comportamento dessa pessoa. E que, inclusive, acabou com o emprego dessa pessoa. Não existe mais o atendente de loja de aluguel de DVD. Apesar de existir crítico de cinema, existir cinema e existir toda uma indústria que se beneficiou disso. Mas era uma inteligência artificial que não era propositiva. Ela era recomendativa, ela era preditiva. Ela previa qual conteúdo que ia me engajar ou qual produto que eu ia comprar. E a gente teve uma grande explosão, aqui que eu gerei nesse vídeo no estilo da Coco Chanel, que foi o lançamento pela OpenAI do ChatGPT, em 2023, que é uma espécie de iPhone da inteligência artificial generativa. A inteligência artificial generativa, ao contrário da inteligência artificial preditiva, ela tem esse nome, inclusive, porque ela gera coisas novas. Ela gera conteúdo, ela gera imagem, ela gera vídeo, ela gera um monte de coisa. Eu vou mostrar aqui o que ela pode gerar. A primeira vez que eu entendi a inteligência artificial não só como uma forma de aumentar minha produtividade, como uma forma de aprender, foi quando eu fui dar uma palestra para uma empresa de moda. Eu sempre chego antes na palestra, sento no fundo, fico observando a palestra. E nessa palestra sobre moda estava tendo um desfile, né? Afinal de contas era uma palestra de moda. Então, imagina que entravam aqui no palco pessoas vestidas
vestidos com roupas, na minha opinião, estranhas, andavam para lá, voltavam, eu não entendo nada de moda, né? Só me visto de preto. E uma pessoa, um palestrante, ia falando com uma riqueza de detalhes impressionantes sobre cada item que estava sendo vestido. Eu comecei a me sentir ignorante, comecei a ficar envergonhado, porque eu ia falar sobre inteligência, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu tive a ideia de usar a inteligência artificial para me ajudar a entender aquele conteúdo. Eu primeiro tirei uma foto, pedi para ela me explicar as tendências naquela imagem, depois o palestrante pedi para ele misturar aquelas tendências e criar uma nova roupa. Ele falou do linho, eu pedi para ele fazer em linho. Aí ele me mostrou uma paleta de cores, falou muito rápido, eu não entendi nada. Pedi para a inteligência artificial me dizer quais as cores. Por exemplo, eu aprendi que existe uma cor chamada Lust, um roxo escuro saturado com uma riqueza de profundidade, ou então Purple Raze, um roxo profundo e abafado com um subtom acinzentado, e por aí vai. Depois eu pedi para a inteligência artificial gerar uma roupa tropical baseada naquelas cores, naquelas tendências, fazer uma modelo na praia vestindo aquela roupa, e depois gerar uma foto de uma modelo, né, bem realista na praia usando aquela roupa. Peguei isso, botei no slide, aí os estilistas, ai meu Deus, e os estilistas, esse mané aí, porra, conseguiu fazer essa roupa, como é que vai ser do nosso trabalho e tal? Um primeiro impacto assim. Aí depois o outro falou assim, não, mas espera aí, o nosso trabalho não é desenhar roupas para a tela. A gente precisa viajar, entender as tendências, a gente precisa fazer a arquitetura da roupa, escolher o tecido, a gente sente o tecido, né? A gente sente o caimento do tecido. Isso aqui é a última etapa. E, aliás, não tem nada a ver com as tendências que estavam no primeiro slide. Está enganando a gente. Eu não estou enganando, eu só estou mostrando o que dá para fazer. Isso aqui, como vocês estão vendo, é uma ferramenta para aumentar o repertório de vocês e aumentar a capacidade de vocês se expressarem artisticamente, na melhor das hipóteses, mas jamais substituirá vocês, como vocês estão mesmo dizendo aqui. Aqui é um exemplo onde eu vou subir um guia da marca, do Grupo Algar, uma empresa lá de Belo Horizonte. É um documento que tem mais de 100 páginas. Imagina que eu sou a área de marketing, que cuido das redes sociais, e quero criar um guia para o meu time usar para criar os conteúdos de rede social para as empresas do Grupo Algar. Então, a primeira coisa, eu mandei o arquivo e pedi para a inteligência artificial entender esse arquivo. Ele já começa a processar o arquivo, vê que fala sobre a identidade visual da marca, aplicações da marca em diferentes materiais, comunicação, publicidade. Agora eu vou pedir para ele criar um guia. Cria um guia que eu vou distribuir para o meu time, dizendo como que eles devem usar como que eles devem criar os conteúdos que a gente vai postar nas redes sociais. Não seja específico, que vai ser um documento formal que eu vou mandar para o meu time de marketing. E aqui a inteligência artificial, no caso o ChatGPT, começou a fazer o guia para mim, falando sobre a identidade visual, logo, cores, uso de imagem, os valores da marca, tom de voz, os formatos e canais de publicidade, onde a gente vai fazer anúncio, em quais redes sociais a gente vai estar presente, a importância da consistência, da qualidade, da padronização, já que é um grupo com várias empresas embaixo, como é que vai ser o processo de revisão, aprovação, engajamento e resposta, capacitação e atualização. Então, criou todo o guia para mim. Eu vou pedir para ele salvar num arquivo Word, porque eu vou mandar para o meu time. Ele salvou no arquivo Word. Eu vou abrir o arquivo daqui a pouco. Então, tem um arquivo Word já com o resumo que o meu time precisa, sem precisar ler aquele documento inteiro. E vou pedir para a própria inteligência artificial já usar o guia. Então, cria agora 3 posts para mim. Ela está criando o primeiro post são inclusive sobre os valores da marca, dica tecnológica, compromisso com o cliente. E agora, além dos posts, eu quero as imagens que vão acompanhar os posts. Faz a imagem do primeiro post, ele faz ali uma família feliz, assistindo a televisão que a Algar vende. Agora eu vou pedir a imagem do segundo post, ele vai fazer um roteador colorido, ele coloca inclusive o logo da empresa. E o terceiro post é um atendimento. Atendimento, diversidade, outro valor da marca. Precisa aprovar com a diretoria, gera um arquivo Word com essa estratégia desses posts e as imagens, etc. Ele vai, assim como fez o guia para mim, vai gerar um documento em Word para eu compartilhar com quem eu precisar aprovar. Aqui ele até deu um erro. Deu um erro aqui, não sei o quê, mas eu mesmo corrijo. Então, ele mesmo corrigiu, nem precisava dizer. Então, às vezes ele erra, mas ele mesmo corrige e gerou o arquivo para mim. Quando eu fui dar essa palestra lá na Algar, eu estava sem óculos, o som estava baixo, o presidente de honra da empresa estava falando no começo, eu não estava conseguindo ouvir, e me disseram que ele escolhia alguém da plateia para fazer pergunta no final. Eu era avisado, eu ia falar sobre inteligência artificial, não queria fazer uma pergunta estúpida, e fui com a inteligência artificial tirando foto dos slides, e a inteligência artificial foi me explicando os slides. Em algum momento falaram lá de um tal de Comendador Alexandrino Garcia. Eu pensei, será que Algar veio de Alexandrino Garcia, né? E pedi para a inteligência artificial expandir aquilo. Então, quem é Alexandrino Garcia? Descobri que ele era português, que ele veio para o Brasil, que ele ganhou a insígnia de comendador lá em Portugal, por isso que ele é chamado de comendador, e foi ele sim quem fundou o Algar Telecom. Depois eu pedi, então, me dê 5 perguntas inteligentes que eu possa fazer aqui no final dessa palestra. Eis que ele me vem com essa.
Como o Grupo Pagar equilibra a preservação do legado e valores estabelecidos por seu fundador, Alexandrino Garcia, com a necessidade de inovar e se adaptar às mudanças no mercado contemporâneo? Pergunta inteligente. Principalmente o contemporâneo, no final. Parece até uma pergunta que fizeram aqui para o Salute, e eu poderia ter outras 4 para escolher se eu quisesse. Essa foi uma outra palestra que eu fui dar em Salvador, eu cheguei um pouco antes também, e aqui vocês vão ver usando em tempo real. Primeiro eu perguntei quantas pessoas tem na palestra, ele disse que tem aproximadamente 50. Perguntei sobre o que é a palestra, ele leu os slides, é sobre as fashion techs no Brasil. Depois eu perguntei para ele se tem alguém conversando, se as pessoas estão prestando atenção, ele disse que sim. Perguntei sobre o que é a palestra, ele disse, né, os tópicos da palestra. Quem é o palestrante, ele não conseguiu identificar. Faixa etária do público, ele identificou que é entre 20 e 40 anos. Gênero, está meio a meio, homens e mulheres. Não perguntei se tem diversidade, ele disse que sim, pelos tons de pele, a estética das roupas e vestimentas. E depois eu pedi as 5 perguntas, todas elas inteligentes. Aqui agora um exemplo de análise de planilha. Então tem uma planilha com estoque de produtos hospitalares, tipo stent, produtos que você implanta no corpo. E eu quero fazer uma análise, trabalho na área de vendas dessa empresa. Então a primeira coisa foi subir o arquivo, ele já identificou quais são as colunas, eu pedi para ele me dar 10 insights, ele me disse que todos os produtos estão dentro da validade, todos eles são da mesma marca Inomed, todos têm o registro Anvisa, todos são da categoria neurofuncional. Depois eu pedi para ele me dar em gráficos, para eu entender. Ele me gerou ali um gráfico mostrando que a maior parte do meu estoque está vencendo em 2027. Vou continuar interagindo com ele. Agora eu vou pedir para ele me dizer quais são os 3 produtos mais encalhados. Depois eu vou pedir para ele me dizer quais são os produtos que eu tenho que vender primeiro. Não necessariamente são os mais encalhados. Ele vai gerar também. Então agora eu não preciso fazer aquela manipulação no Excel que me tomava um tempão. Eu consigo ter as respostas em segundos. Pedi para ele dividir o produto em grupos, que eu quero ter uma estratégia de venda diferente para cada grupo. Ele criou 3 grupos, o grupo de alta prioridade, o grupo de média prioridade e o grupo de baixa prioridade. Eu quero saber quantos produtos eu tenho em cada grupo. Ele gerou o gráfico para mim, a maior parte dos produtos são em alta prioridade. Eu já vou pedir para ele, então, criar uma campanha. Crie uma campanha para eu vender esses produtos de alta prioridade. Aí ele veio com essa. É saúde em promoção, aproveite já. Quem é que vai comprar um stent para botar no coração em promoção, né? Não faz o menor sentido. Eu disse para ele, nós vendemos produtos médicos, né? Com essa abordagem não vai funcionar. Pedi para ele calar a boca, clicando naquele botão ali, o cala a boca. Ele às vezes demora, mas ele calou a boca, pediu desculpas, né? Ele é sempre muito educado, e aí me deu, né? Cuide da saúde com tecnologia e qualidade. Falou de posts educativos, posts de depoimentos, posts de encerramento. Aí ele se superou e deu toda uma estratégia para eu vender os produtos de alta prioridade de acordo com a planilha que eu mandei para ele. Depois ele criou as imagens também. Aqui é um exemplo de análise de pesquisa. Eu subi uma planilha com pesquisa de satisfação. De novo, ele deu um erro, mas ele próprio corrige. Ele já analisa quais são as colunas da planilha, já me dá os insights sobre a planilha, a maior parte das avaliações são positivas. Eu gosto sempre de visualizar com um gráfico, então vou pedir gráficos para ele. Ele me mostra que a maior parte das avaliações realmente são positivas. O gráfico de baixo eu não consigo ler, então eu vou dizer isso para a inteligência artificial, vou tirar um print e vou dizer, olha, não está legível. Olha só, ele sempre muito educado, pede desculpas, e corrige um gráfico, vai fazer um gráfico agrupando, aí ele fez um gráfico que ficou melhor. Ele me deu só um gráfico mostrando quantas pessoas avaliaram, né, e não a nota. Eu quero um gráfico que tenha as notas também. Ele gera para mim um gráfico que tem as notas também. O Vigilante variou muito, por exemplo. Agora eu quero que ele analise os comentários, né? Então, quem deu reclamação, o que falou? Quais são os principais comentários de quem não gostou? Ele já faz um resumo para mim. E de quem gostou, agora não, vou pedir para ele me dizer quantas pessoas deram menos de 50. É que eu consigo conversar com esses dados para extrair os insights que eu quero, sem precisar ficar fazendo manipulações no Excel. Eu uso muito isso. Agora, para analisar os comentários, isso é uma outra coisa que dava um trabalhão de fazer. Eu vou pedir para ele fazer uma nuvem de palavras com quem deu comentários positivos. Ele colocou D, E, não adianta nada, eu vou pedir para ele tirar as preposições e considerar só palavras com mais de 4 letras. Aí ele gerou, mas ele botou um atendimento, que não me ajuda. Eu pedi para ele tirar a palavra atendimento. E aí sim eu tenho uma nuvem de palavras que mostra que as pessoas que elogiam o serviço falam da equipe, falam do serviço, falam que é excelente, falam que é eficiente. Agora a mesma análise com quem não gostou, com quem deu nota ruim. Pedi para ele tirar a preposição, só palavras com mais de 4 letras, tirar o muito, que não me ajuda. Ele tirou o muito. E quem não gosta do meu serviço fala sobre justificativa, sobre prazo, sobre diversas vezes. E por aí vai. Aqui um exemplo simples para mandar um e-mail. Então, imagino que eu sou administrador de um condomínio, tenho um boleto que eu preciso mandar para um cliente que não pagou. Ao invés de redigir todo aquele e-mail, eu anexo o boleto na ferramenta e peço para ela criar o e-mail para mim. Ele vai ler as informações que estão no boleto e já está parametrizado como é que ele começa, como é que ele termina o e-mail, já coloca todas as informações, eu só preciso revisar o texto e enviar. Eu uso muito para escrever e-mail.
também. Agora eu estou colocando 2 agentes. Um é treinado para ser um neurologista e o outro é treinado para ser um anestesista. Eu submeti um exame médico que eu peguei na internet e estou pedindo para o neurologista falar sobre o exame. Ele está dizendo que é uma angioplastia, que mostra o lado A e o lado B do cérebro. Eu perguntei se ele precisa, eu quero saber se precisa fazer alguma cirurgia. Ele disse que talvez valha a pena fazer uma cirurgia e etc. Agora eu vou trocar ali embaixo e vou chamar um neurologista, o assistente anestesista. O anestesista vai ler a conversa e vai dizer quais são as preocupações que a gente precisa ter para fazer essa cirurgia. Eu consigo colocar diferentes inteligências artificiais para conversar. Aqui alguns usos para RH. Então, eu vou primeiro pedir para ele criar um job description para o cargo de diretor de inteligência artificial, que é o meu cargo. Eu, inclusive, quando a gente criou esse cargo lá no exame, eu criei assim mesmo, usei inteligência artificial para me ajudar a primeiro criar o job description do cargo, depois eu pedi para ele vai lá falar das competências desejáveis, qual é a importância do cargo, pedi para ele me dar 5 perguntas de entrevista que me ajudem a avaliar se você é um bom candidato. Ele me deu não só a pergunta, como o que é uma boa resposta, o que é uma má resposta. Isso eu poderia usar para qualquer processo seletivo, né, de qualquer área, tanto para criar as perguntas como avaliar as respostas. E fui tendo algumas interações com ele aqui nesse âmbito de RH. Esse aqui é bem específico da área de vendas, foi uma experiência meio maluca que eu fiz. Eu estava indo de São Paulo para Belo Horizonte dar uma palestra para vendedores de carro. E eu, às vezes, perco o voo porque eu olho o horário, mas eu vejo o portão na linha de baixo. E aí, agora, sempre que eu chego no aeroporto, eu tiro essa foto e pergunto para a inteligência artificial onde é que é o meu portão de embarque. Nesse dia, quando eu cheguei, eu vi essa foto e falei, vou vender um carro, vou fazer uma experiência aqui. Então, tirei uma foto, perguntei o que as pessoas estão fazendo, ele disse que as pessoas estão esperando na sala de embarque. Depois eu perguntei se as pessoas são felizes, ele disse que elas parecem cansadas. Eu pedi para ele dividir as pessoas em categorias, 3 cansadas, 6 dispositivos, uma conversão, 7 esperando. Disse que eu tenho uma loja de carro, que eu queria vender um carro, com quem que eu deveria falar. Ele disse que eu deveria falar com as pessoas que estavam apenas esperando, o que elas têm em comum, postura relaxada, ausência de dispositivos, foco indefinido, tempo livre e disponibilidade visual. Nenhuma dessas características me ajuda a fazer um approach. Eu pedi para ele me dar uma característica que me ajudasse a fazer a venda, ele me disse que a roupa casual confortável sugere que elas estão viajando e preferem conforto, o que pode indicar uma preferência por carros práticos e confortáveis. Perguntei com quem que eu deveria falar, ele me indicou e eu fui lá. Falei, oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Jorge, quer comprar carro? Não. Foi assim a conversa. Eu não sou vendedor, né? Mas cheguei para a inteligência artificial e falei, olha, eu falei com ele, o nome dele é Jorge, ele foi monossilábico, não quis responder muito, aí ele me sugeriu uma outra abordagem. Comece com uma pergunta indireta, pergunte ao Jorge sobre a sua viagem, se ele está indo para casa ou a trabalho. Me deu qual é a conversa, né? Oi, Jorge, como está a sua viagem, está indo para casa ou a trabalho? Eu trabalho com carros, eu sempre gosto de conversar com as pessoas sobre suas experiências com seus veículos. Me deu os caminhos do diálogo, né? Dependendo do que eu fosse falar. É claro que eu não fui falar com o Jorge de novo, né? Porque seria ridículo. Mas percebam como isso é uma tecnologia que me ajuda a treinar uma venda e me ajuda como um diretor de vendas a treinar minha equipe de vendas também. Tudo que eu faço na minha tela, a inteligência artificial vê. Então, esse grande assistente que expande o meu conhecimento sobre o que está na minha tela. No caso aqui, eu pedi para ela, já que você está vendo a minha tela, me dá uma tabela que tem o nome do carro, o ano e o preço. E ele, em segundos, faz algo que demoraria talvez alguns minutos ou até horas, gerou a tabela para mim. Aqui um exemplo eu escolhi um carro, não entendo nada de carro, eu quero saber se é uma boa compra. Inteligência artificial, você está vendo aqui a minha tela, eu quero que você me diga se essa daqui é uma boa opção de compra. Ele vai analisar a tela, vai ver qual é o preço, a quilometragem, um ano, etc. Me fala dos pontos positivos, pontos de atenção. E ele diz que não sabe dizer se é uma boa opção de compra porque depende do preço de mercado. Então, peço para ele pesquisar o preço de mercado. Ele vai pesquisar o preço de mercado e vai me dar um veredito que ainda não é um veredito oficial. Eu quero realmente que ele me dê um sim ou não. Se eu comprar o carro, eu quero culpar a inteligência artificial, né? E agora ele vai fazer também o blá, blá, blá dele, pontos a favor, pontos contras, mas ele conclui. Parece ser uma boa opção de compra, no entanto, devido à alta quilometragem, recomendo que você faça uma avaliação mecânica, qualquer coisa do tipo. Procurando imóvel, também esse formato de visualização não me ajuda a comparar. Inteligência artificial, você está vendo a minha tela, eu quero que você liste os imóveis que aparecem aqui. Também em alguns segundos ele faz a lista para mim. A lista não me ajuda a comparar, eu quero uma tabela, então eu vou simplesmente pedir para ele me gerar no formato de tabela. Ok, gerando no formato de tabela. Aí ele vai gerar uma tabela para mim, eu nem disse quais as colunas que eu queria na tabela, ele próprio já identificou, o endereço, o preço e a metragem. Esse exemplo pode ter muito a ver com vocês. Imagina que eu tenho uma carteira de investimentos, eu sou um assessor de investimento do Thomas. Tá? E eu quero explicar para ele a carteira dele. Inteligência artificial, você está vendo aqui a minha tela, eu quero que você explique, me ajude a explicar isso para o Thomas, me ajude a explicar essa carteira de investimento para o Thomas.
considerando que ele é um ortopedista. Ou seja, eu quero que ela use analogias ortopédicas para explicar a carteira. Aí ele começou a explicar, falou da composição da carteira, falou do caixa, da renda fixa, da renda variável, mas é uma explicação que não dialoga muito com o universo ortopédico do Thomas. Então eu vou dizer para ela, eu quero que você use analogias ortopédicas para que o Thomas entenda. Aí ele falou, a carteira de investimento é como se fosse um corpo humano, a coluna vertebral é o caixa, a renda fixa é como tecido cartilaginoso, forte, flexível, com baixo risco de desgaste. Renda variável é como os músculos, podem crescer bastante com o treino. Fundos imobiliários são os ossos da perna. Fundo de investimento é como o sistema nervoso, conectam diferentes partes do corpo. Os indicadores da carteira, a volatilidade é aquela dor no joelho ao correr. Se ela for baixa, significa que você está numa situação estável. E por aí vai. Eu poderia adaptar essa explicação para qualquer outra profissão. No caso aqui, eu fiz como um ortopedista. Como é que eu crio meus conteúdos para rede social? Às vezes eu não tenho ideia, então eu dou um zoom out e peço ajuda para a inteligência artificial. Você está vendo aqui os meus últimos posts, eu quero que você faça uma análise desses posts. Ele vai ver, isso aqui é um Instagram do Miguel, não sei o quê, mas eu quero dicas mesmo, né? Eu sou o Miguel, eu quero resultados, quero ideias para postar Reels que tenham mais visualizações do que esses. Ele falou aqui as ideias, demonstração prática, história inspiradora, tendências e notícias, narrativas e tal. Aí eu pedi para ele ver os posts que mais tiveram visualização, depois eu vou pedir para ele comparar os posts que tiveram mais visualização e menos visualização, para ele identificar qual é o padrão que tem entre esses posts, o formato de apresentação, a duração e frequência, analisou tudo para mim. E agora agora eu quero saber na capa dos vídeos, quais as palavras que eu tenho que usar na capa dos vídeos para que os vídeos sejam mais visualizados. Quando eu uso palavras como, ele analisou, né, os mais vistos e menos vistos, quando eu uso palavras como mudar, empresas, melhores, século, eu tenho mais visualização do que quando eu uso passado, improviso, vocação e por aí vai. Então, já que ele aprendeu tudo isso, eu pedi para ele fazer um roteiro para o meu próximo vídeo, ele fez um roteiro complexo. Eu vou gravar com o celular, então vou dizer para ele, não tem como eu colocar isso em prática, que eu vou gravar com o meu celular, então faz um roteiro mais simples. Ele fez o roteiro separado em cenas, mas eu queria um texto para eu ler, então eu vou pedir isso para ele, me dá o texto puro. Ele não entendeu, eu vou dizer de novo, eu quero o texto corrido, sem separação de cenas. Aí ele me deu o texto e eu gravei. Vocês estão vendo do lado direito a gravação original, onde eu estou olhando, né, lendo o texto, e no lado esquerdo, a inteligência artificial colocando meu olhar para a câmera. E ele gerou esse vídeo que teve um engajamento bom. Esse aqui é o prompt que eu uso para gerar os meus conteúdos em rede social. Então, sempre que eu tiro uma foto e mando para esse meu agente, ele retorna com um texto para a rede social. Eu simplesmente posto e tem também uma boa repercussão. Tem muito pouco trabalho para criar esse tipo de conteúdo mais transacional. Esse é o prompt que eu uso para gerar minha newsletter. Ao longo da semana, eu vou lendo as notícias, salvo numa planilha, e toda sexta-feira ele gera uma newsletter para mim, que eu também publico no meu LinkedIn. Esse aqui é um outro exemplo de roleplay interessante. Eu pedi para a inteligência artificial se comportar como um funcionário chamado Miguel, que não sou eu, né? Esse Miguel aqui é um funcionário que tem comportamento difícil, e eu, o usuário, vou fazer o papel do RH conversando com esse Miguel. O Miguel quer manipular o RH para dar aumento de qualquer maneira, diga coisas como, depois de tudo que eu fiz por essa empresa, ameaça deixar a empresa, continue insistindo de forma manipulativa. E aqui a inteligência artificial começa a se comportar como esse funcionário, e o RH pode ensaiar essa conversa difícil. Então, oi, eu estou aqui querendo meu aumento e tal, aí o RH começa a falar, mas a empresa está falindo. Aí o Miguel manda, mas quem foi que segurou as pontas nos piores momentos? Aí o RH vai lá, mas a gente pode te dar um novo cargo. Você quer me dar mais responsabilidade e não quer me dar um aumento, isso não é justo. A gente está falando sobre recompensa financeira, a gente pode te dar vaga na garagem, mas eu nem tenho carro. E o RH continua, você pode trabalhar remoto. Trabalhar remoto é um bom benefício, mas a gente está falando sobre recompensa financeira. Mas para te dar um aumento, eu vou ter que demitir o CEO. Não, estou aqui extrapolando, né? Não, mas eu não estou querendo fazer nenhuma afirmação, mas você tem que valorizar os talentos internos e tal. Então, percebam como, mais uma vez, isso aqui é uma ferramenta de aprendizado também, que você pode ter. Tudo isso que eu mostrei são funcionalidades que já estão disponíveis no ChatGPT e em outras ferramentas. Aqui tem algumas coisas que vão ser lançadas em breve, então não vou passar por esses. At the moment. Yes, it looks like the king is at the royal stand flying. The signal arc is present. How exciting to be there while the king is... Exactly what they're doing. They're moving manner, not in occasionally, probably looking for backup. Taxi is coming with. I think I'll hail it to get home. Yes, I spotted one just now. It's heading you in the left side of the road. It looks like you're all set, leading the way into the... Esse aqui para educação também, a inteligência artificial pode ver o que o aluno está aprendendo e orientar ele enquanto ele aprende. OpenAI invited myself and my son Imran here to try out some of their new technology. And so we're curious about how good it might be at tutoring someone in math on Khan Academy. So
Identify which sides of the triangle are the opposite, adjacent, and hypotenuse relative to angle alpha. All right, so I'm pretty sure this is the angle alpha right here, right? Perfect. That's correct. Now, looking at the triangle, which side do you think is the hypotenuse? Really, Remember the hypotenuse? I'm not totally sure. I think it might be this one, but I'm not really sure. Eu não vou mostrar o vídeo todo, mas basicamente ele vai guiando o aluno sem dar a resposta, usando uma entonação envolvente até o aluno aprender aquele conhecimento. E tudo que eu estou falando é só a ponta do iceberg. Hoje existem milhares de ferramentas de inteligência artificial, não só o ChatGPT, a OpenAI. Existe o Copilot, por exemplo, que você já tem acesso, que faz basicamente a mesma coisa que o ChatGPT, na minha opinião um pouco pior, mas está aí disponível. Gera imagem, gera texto. Eu tenho o meu guia, onde você tem ali uma curadoria de várias ferramentas também. Vou mostrar como é que eu atualizo esse guia também usando inteligência artificial. Vi uma ferramenta que eu gostei, chamada LTX Studio. Eu salvo ela numa planilha. O meu inteligência artificial já percebe que eu salvei uma linha na planilha, acesso o site, extrai o texto. Ele depois tira um screenshot do site, manda para o ChatGPT, pede para o ChatGPT fazer um resumo da ferramenta, atualiza a planilha e publica como rascunho no blog. Se eu for lá no blog, nos meus rascunhos, está ali o post como rascunho, eu dou uma editada, confiro se ele não escreveu nenhuma besteira, complemento o que ele não conseguiu escrever e faço a publicação da ferramenta diretamente lá no meu blog, está lá publicada, muito rápido. Podcast, antes eu demorava 3 horas para gravar esse podcast e hoje a gente grava assim, ainda precisava parar do estúdio e hoje a gente faz assim. Ó. Eu vou lá no site, pego a notícia que eu quero incluir no podcast, salvo numa planilha, ele extrai o texto, o ChatGPT faz o texto, a ferramenta de voz cria a voz narrada e eu nunca gravei esse áudio que vocês vão ouvir agora. Prepare-se para uma grande mudança no cenário da tecnologia. O presidente argentino, Javier Milei, quer transformar a Argentina em um dos maiores polos de inteligência artificial do mundo. Com uma regulamentação bem branda, Milei... E aqui eu comecei a usar a inteligência artificial para uma série de coisas na minha vida. Eu estava ensinando para o meu filho sobre legumes e frutas, ela me transformou em legumes e frutas. Pedi para ele colocar o Senado Federal interpretado por diferentes artistas brasileiros, o Cristo Redentor como cartão postal de diferentes cidades do mundo. Pedi para colocar marcas internacionais abrasileiradas, para transformar o carro do Sesc em veículos futuristas, para transformar essa imagem icônica do BTG no estilo da Disney. Isso aqui foi ontem, eu tirei na hora do jantar, eu pedi para transformar nos Simpsons. Isso também foi ontem, eu pedi para transformar no South Park. Eu também pedi para transformar no Chaves. Esse aqui eu pedi para transformar no Wall-E, mas faltou o Wall-E, cadê o Wall-E? Aí ele colocou o Wall-E lá atrás. Essa aqui foi 3 alunos que me reconheceram aqui, eu pedi para ele juntar as fotos e colocar no estilo da Turma da Mônica. Isso aqui foram coisas que demoraram segundos para fazer, e essa é uma atualização que eles lançaram semana passada. Uma professora criou... Incentivando os meus alunos a seguirem seus sonhos. Então, ela criou os alunos na profissão deles do futuro. Como é que eu faço? Vou fazer a apresentação agora. O tempo estourado, criei logos futurísticos para o Sebrae. Agora, como é que eu posso editar a imagem? Tinha esse carro aqui que estava numa concessionária, tirei o fundo, peço para colocar o carro numa praia. Depois eu peço para colocar o carro num cenário de neve. Depois eu vou pedir para ele colocar o carro numa rua movimentada, numa cidade movimentada, numa avenida de Belo Horizonte. Depois eu vou pedir para ele colocar pessoas dentro do carro, um casal com filhos no banco de trás. Aí eu não gostei daquela casa ali atrás, vou pedir para ele fazer uma lagoa. Coloco uma lagoa ali atrás. Ele vai fazer uma lagoa que parece um mar, mas tudo bem. Como eu nunca vi pinheiro de Natal do lado do mar, só por isso, manda um pinheiro aí. E ele fez o pinheiro de Natal. Toda a edição foi usando texto. Aqui mais um exemplo de edição. Essa é uma ferramenta que me dá poderes divinos. Ela está conectada na minha agenda. Ela participa das reuniões para mim, me dá o resumo da reunião, quais foram os combinados depois da reunião, o que ficou dependente da reunião, quais foram as palavras-chave da reunião. Foram feitas 42 perguntas, uma menção a preço. Se eu clicar ali em preço, eu vou saber qual foi a menção a preço. 66% do tempo da reunião foi neutro, 25% positivo, 9% negativo. Se eu clicar em 9%, eu vou saber o que foi negativo na reunião. Quem é que falou na reunião e por quanto tempo. Ainda tem um robozinho que eu posso fazer perguntas sobre a reunião. Não só eu uso, como o meu time usa. Então, eu sei que, por exemplo, a Rita participou de 88 reuniões e falou durante 1.266 minutos. Eu só participei de uma reunião. Eu nem participo da reunião, eu que faço as atas da reunião. Precisava fazer uma apresentação em 5 minutos sobre o Sesc. Fui no site do Sesc, copiei o texto do Quem Somos, abri nessa ferramenta aqui, pedi para ele gerar 8 slides usando imagens que remetam à cultura brasileira, 10 slides, escolhi um modelo,
e ele magicamente começou a gerar os slides para mim, com linha do tempo, imagem, ícone. Esse foi o slide que ele gerou para mim. Tabela. Esse aqui é o meu bot, meu assistente. Se vocês apontarem o telefone de vocês, ele vai mandar vocês para o WhatsApp. E no WhatsApp, vocês podem fazer qualquer pergunta sobre inteligência artificial que ele vai conseguir responder. Ele também consegue interpretar imagens, se você mandar imagem. Ele também responde com áudio. Manda um áudio para ele, vocês vão ver ele respondendo com a minha voz. Esse é o meu clone artificial, a gente usa com os alunos da Exame. Vou deixar aqui mais 5 segundos para vocês testarem. É realmente impressionante, a voz dele é melhor que a minha. A gente usa na Exame uma solução como essa. Em breve vocês vão ver que o BTG está super bem preparado e usando também esse tipo de tecnologia. Ela atende em torno de 10 mil chamados por mês e resolve sozinha 50% deles. Antes a gente tinha que ter pessoas fazendo isso. E aqui a gente entra na inteligência artificial para geração de vídeo. Isso é uma campanha publicitária, esse modelo não existe. Nem essa. E esse vídeo foi produzido 100% com inteligência artificial. Vou mostrar o vídeo inteiro, mas as modelos todas geradas com inteligência artificial, sem shooting, sem fotografia, nem nada. E a gente usou na Exame para animar as capas também. Bom, não foi da Exame, mas eram as capas animadas. E se você pesquisar na internet, já tem vários vídeos gerados por inteligência artificial na internet. Vocês conseguem dar o play no vídeo aí em cima, porque não está indo os vídeos aqui. Isso, está sem o áudio. Se vocês abrirem o áudio, aí. Vou mostrar o vídeo inteiro, antes que tenha mais polêmicas. Vou mostrar como é fácil criar um clone de inteligência artificial. Vou colocar o meu clone para falar. Como é que eu faço um vídeo? Eu uso essa ferramenta chamada HeyGen, escolho qual é o clone que eu quero usar. Eu sempre quis falar francês, que eu acho muito chique, nunca consegui aprender, mas graças à inteligência artificial agora eu posso falar francês. Então ele vai falar em português, em espanhol, em francês e em grego também, que eu sempre quis falar. Escolho a minha voz, mando ele gerar, e ele demora aproximadamente 15 segundos e gera esse vídeo aqui. Olá pessoal da Algar, sou o clone do Miguel, tudo bem com vocês? I am Miguel. Hola equipo de Algar, soy el clon de Miguel. ¿Cómo están todos ustedes? Bonjour équipe d'Algar, je suis le clone de Miguel. Comment allez-vous? Gaias asomadates Algar e my Omicron clonos tu Miguel. Vocês te oloieseis. E não só ele gera o vídeo, como ele traduz, né? Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa tarde, good morning, good evening. Bonjour à tous, bonjour, bonsoir. Isso aqui foi ontem. Quem aqui não usa o ChatGPT está errando, está em desvantagem competitiva. Aí o áudio estava meio ruim porque eu estava longe, eu pedi para a IA melhorar o áudio. Quem aqui não usa o ChatGPT está errando, está em desvantagem competitiva. Já que o BTG está expandindo para os Estados Unidos, né, a gente tem que fazer em inglês também. Who here doesn't use the EPT chat? Speak up. You are at an interpretive disadvantage because there are already... É para o público latino, então em espanhol. Quem aqui não usa o chat de GPT va falando está em desventaja interpretativa porque já há gente que lo está usando e certamente está logrando ter grande eficiência com a inutilidade. Esse é o uso que eu mais gosto de inteligência artificial. Eu tenho um assistente que conhece o Joaquim, sabe que o Joaquim gosta do Capitão Cueca, do Tio Patinhas, Patrulha Canina, e ele cria histórias com o Joaquim. Conta uma história para o Joaquim, que tem 5 anos. Uma história sobre o que, Joaquim? Com queijo, uma história com queijo para o Joaquim. Com hambúrguer! Era uma vez, em uma pequena cidade na França, um queijo mágico chamado Quentin. E aí ele fica interagindo com a inteligência artificial, criando novas histórias, adicionando personagens. E para terminar, eu gosto muito de música, sempre gostei muito de música. Na época que eu trabalhava no mercado financeiro, eu tinha uma banda chamada The Ventures, e a inteligência artificial permite que eu faça várias músicas. Eu fiz essa música misturando a história do BTG Pactual com termos do mercado financeiro, rock com reggae e temática circense, e ficou assim.
sócio majoritário, BTG Pactual. Luiz Guedes Esteves, com swap com moral, deram call na história, BTG Pactual. BTG Pactual, BTG Pactual. No meu coração e no meu portfólio total, BTG Pactual, BTG Pactual. Meritocracia no swing trade emocional. Comprou, vendeu, recomprou, fez M&A com capital, chamou os gringos pra dentro, BTG Pactual. Tem IPO, fundo de investimento, Dengrit, Rai até real, mas tem valor que não muda, BTG Pactual. BTG Pactual, BTG Pactual. No meu coração e no meu portfólio total, BTG Pactual, BTG Pactual. Com Saulo Esteves, ninguém passa mal. Obrigado.